Olá, amigos. Agradeço a sua presença aqui no canal OnOff. Estamos passando por momentos de turbulências. A cada movimento, somos observados devido à transição do grande reset mundial. Como sabem, não ganho nenhum real pelo que edito, faço apenas por amor. Por isso, é importante o seu like e seu comentário. Isso é tudo que tenho. Os mistérios ocultos direcionam para um mundo desconhecido que nos faz questionar o tempo todo. As respostas que tínhamos estão se apagando e as verdades arrancadas de nós. O que realmente está acontecendo? Estamos mesmo vivendo os últimos dias ou será apenas o princípio das dores? Toda a terra está gemendo um parto de dor e vemos diante dos nossos olhos as profecias do Apocalipse se cumprirem. Talvez você até tenha se perguntado como um Deus tão benevolente tenha deixado a terra como está. Mas está escrito em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em outras palavras, sabemos que existe um poder maligno por trás dos problemas mundiais. Alguém que está manipulando todas as coisas. Por mais que se esforcem, os humanos não conseguem resolver os problemas do mundo. Seria o tempo de remissão, de reconhecer o quanto somos falhos e errantes para não reconhecer que aquele que está à frente do povo é o leão da tribo de Judá? Desligue-se do mundo, não deixe corromper aquilo que Deus plantou no seu coração. O mundo jaz no maligno, assim como o joio para o mundo. O trigo será tirado e a grande ceifa acontecerá. Cairá o cavalo e o cavaleiro, e toda a obra do maligno não prosperará. Se tomares alguma coisa mortífera, mal nenhum lhe acontecerá. Maior é o Deus que está ao lado do povo. Sempre foi assim desde o início dos tempos, o diabo querendo destruir a obra do Criador. O povo pereceu por abandonar o seu Deus, mas ao se arrependerem, Deus sempre teve piedade das suas ovelhas. Arrependei-vos enquanto há tempo. Adquira crédito hoje para quando chegar o dia que você precisar, Deus estará ao seu lado, revertendo os planos de Satanás. Combatemos um bom combate, guardemos a fé para que possamos entrar pela porta da frente. É chegada a hora. Do meio do fogo cantaremos salmos e não se queimaremos. Ai daqueles que meneiam a cabeça duvidando do poder do Criador, porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8,38. Se você achou que esse vídeo foi útil para você e deseja que seus amigos recebam essa mensagem, compartilhe com eles. Já parou para imaginar que, como em um dia qualquer, um daqueles dias que tudo parece normal, onde andamos pelas ruas da cidade, cada pessoa com seu destino e objetivo. A natureza respira a vida que tem, e as pessoas vivem suas alegrias. Praia, sol, mar, simplesmente vivendo a vida cotidiana de cada dia, quando de repente, sem se dar conta do inevitável, uma escuridão começa a tomar conta da terra, e a luz que é tão evidente, agora começa a se sucumbir em trevas, e as trevas começam a entrar em cada canto onde há luz e torná-la quase que palpável. O medo começa a dar espaço ao pânico, e o pânico se transforma em desespero. As pessoas começam a se dar conta de que algo errado está acontecendo. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo,
Algumas teorias apocalípticas não explicam exatamente o que está acontecendo. Alguns dizem que é o fim do mundo, e há pânico geral. Gritos de desespero ecoado por todos os lados. Pouco a pouco, a escuridão invade cada canto do planeta, e milhares de teorias começam a surgir. Alguns dizem que é blackout geral, outros dizem que são as profecias do Apocalipse, mas outros estão dizendo que é Nibiru, e há quem diga que tudo não passa de um plano Illuminati para assustar os moradores da Terra. Mas, o que realmente está acontecendo? Qual seria a explicação? É fácil falsificar a chegada de um planeta mítico, se você definisse o tamanho, órbita e tipo de tal forma que ele possa ser detectado por telescópios grandes, especializados e controlados pelos globalistas. Você terá um enorme sucesso. Aqueles que controlam os telescópios também podem controlar o que você vê, manipulam apenas aquilo que querem mostrar a você. Após o lançamento dos 3 primeiros best-seller internacional por nome, Petrus Romanus, Ex-Vaticano de Peffoff de Imortal, Thomas Horne e Chris Putnam, foram inundados com pedidos de entrevistas para rádios, televisão e todo meio de comunicação de imprensa no mundo inteiro. Quando eles previram com precisão alarmante a renúncia do Papa Bento XVI com um ano de antecedência, o mundo então se perguntou em uma só voz o porquê do Vaticano ter um telescópio avançado em tecnologia localizado no topo do Monte Graham, no Arizona, Estados Unidos, onde os jesuítas afirmam estar monitorando algo que se aproxima da Terra. O fato de que Tom Horner estar afirmando a chegada do planeta Nibiru, nos diz que também está envolvido no grande jogo como parte do cenário da falsa chegada alienígena criada pelos globalistas Illuminati. E antes de descartar uma potencial chegada alienígena à Terra, vale ressaltar que Lawrence Rockefeller é um dos arquitetos do plano da nova ordem mundial que começaram a divulgação moderna de levantamentos de UFOs. Sua associação com financiamento de divulgadores sugere que a divulgação ufológica tem um papel significativo a desempenhar na implementação da nova ordem mundial. Examinando alguns relatórios de propagandas sobre Nibiru, começamos a montar o quebra-cabeça de como eles irão falsificar a sua existência. Os globalistas sugerem que espalhem que Nibiru está muito distante para ser facilmente observado ou detectado pelos telescópios comuns, mas que esse planeta já foi visto pelo telescópio do Polo Sul. Esse poderoso telescópio está localizado na base de Amundsen Scott, Estados Unidos, Antártica. Os globalistas sugerem ainda que Nibiru foi rastreada pelo telescópio Sábio, que é capaz de rastrear um campo imenso infravermelho que por sua vez é um telescópio da NASA. O escritor Tom Hoare afirma que astrônomos estão utilizando o telescópio binocular chamado pelos globalistas como Lucy, as iniciais de Lúcifer, e em um outro relatório ele descreve como os jesuítas o levaram o telescópio como numa espécie de excursão para o complexo do Monte Graham, sabendo que você só faz isso em nome de alguém que queira propagar sua propaganda de invasão alienígena. A propaganda jesuíta, globalista e Illuminati sugere que Nibiru esteja muito distante, e é demasiadamente impossível de ser visto através de telescópio comum. Ele só pode ser visto por um telescópio muito grande, bem localizado e manipulado, mostrando aquilo que eles querem que você veja. Mesmo que esse vídeo do canal não move, adentre os mais remotos lugares do planeta, avisando e alertando aqueles que querem saber da verdade, e que talvez até mesmo possa chegar nas mãos dos globalistas. Nada poderá ser feito, pois a nova ordem mundial já está em andamento frenético. E tudo que eles precisaram para criar um planeta fantasma como Nibiru, foi definir uma órbita para ele, criar uma dinâmica imagem 3D do objeto, usando gráfico e vetores permitindo que a imagem fosse elevada em um grau de resolução nativa para cada telescópio envolvido na grande farsa do século XXI.
Combinar a órbita e a imagem em um pacote de software personalizados para cada telescópio envolvido na fraude e em seguida, espalhar por toda a mídia. Com esses softwares devidamente instalados, cada vez que um telescópio mira um alvo, um vetor intermediário digital irá gerar uma imagem fantasma do planeta falso por nome Nibiru. E nenhum astrônomo ou cientista saberá dizer o real truque da imagem gerada digitalmente. Sendo assim, todos acreditarão no novo planeta fantasma, e que agora podemos receber visitas extraterrestres, e pessoas começarão a desaparecer. Uns dirão que é arrebatamento, outros abdução, e outros apenas sem saber o que está acontecendo. Não se deixe enganar. Nesses últimos tempos os globalistas usarão a sua fé para te enganar. Até sinais nos céus serão capazes de realizar. Se preparem para dias terríveis jamais vistos na Terra. Mas não deixe enganar. Nosso planeta não se chama Nibiru. Ao que vencer, será chamado pelo nome. Apocalipse 3:5. Você acabou de ver esse vídeo aqui no canal On-Off. Não deixem de se inscrever e comentar. Também serão bem-vindos no Facebook, onde poderemos conversar e estar sempre em contato. Cliquem na descrição do vídeo para mais informações. Agradeço sua presença. As fotografias imortalizam a imagem. E o tempo nos revelam coisas inimagináveis. Sete imagens mais enigmáticas de todos os tempos. Reparem bem nessa foto imortalizada por um fotógrafo desconhecido. Revelada no Canadá. Quem a observou com atenção, logo percebe um jovem de óculos escuros, camisa descolada, e uma câmera portátil. Inexistente para a época. Até aí tudo bem, se não fosse um detalhe. A foto foi tirada em 1941. O jovem está fora do contexto para uma época tão remota. Após uma inundação em Foxhole, Canadá, pessoas se reuniram para a inauguração da ponte. Foi quando a foto foi tirada. Desde então a imagem causou tantas especulações, que foi parar no Museu de Exibições. Muito se fala em viajantes do tempo, ou talvez o jovem fosse do futuro. Cogitaram até que seria um extraterrestre. Apesar de muitas teorias e estudos, nada foi comprovado com exatidão. A Lua sempre foi alvo dos mais diversos assuntos, no que se diz respeito a seres interplanetários, discos voadores e outras lendas. Porém, a Lua sempre foi dita como um planeta que nunca poderia ser habitada, por carecer de água e oxigênio, e outros fatores primordiais para a existência de vida em seu solo. Não para alguns, durante a última viagem realizada no solo lunar, alimentou ainda mais a teoria de que exista sim vida extraterrestre pairando a imensidão lunar.
A imagem que vem sustentando essa teoria seria por conta dessa foto tirada na região de Gel Rock. Apesar da imagem não estar nítida, mas podemos ver a figura de uma pirâmide. Sim, igual a que temos no Egito, feita por não se sabe quem. A mesma tem os mesmos diâmetros e estão nas mesmas posições. Há quem diga que isso é fruto de vida extraterrestre. Há uma especulação muito grande sendo realizada em torno dessas pirâmides. Não se sabe quem a construiu, deixando os mistérios ainda mais enigmáticos. No ano de 1919, um soldado por nome de Fred Jackson, piloto e mecânico da Força Real, foi morto acidentalmente por uma hélice de um dos aviões. No dia seguinte do acidente, estava marcada uma conjunta com os soldados para uma foto real. Já havia marcado há meses, porém a foto seria inadiável. E assim foi realizada a foto do pelotão. Porém, o que intriga até hoje os especialistas, é que uma imagem de Fred Jackson estava na foto, como se o espírito dele não desse conta de que havia partido um dia anterior. O maior mistério é que na época não haviam especialistas em Photoshop. A imagem é real. A corrida espacial deu-se início ao fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1957 a União Soviética lançava ao espaço um satélite chamado Sputnik, e foi o que criou uma disputa contra os Estados Unidos da América. Desse dia em diante, foram mandados muitos satélites para o espaço a fim de dominar cada centímetro do sistema solar. Com isso começou-se a observar o universo através de várias lentes. Em uma dessas observações, tanto os satélites americanos como russos detectou uma imagem no céu assustadora e diferente de tudo aquilo que haviam fotografado nos céus. Em 1998, as imagens foram registradas em tempos regulares. Ninguém foi capaz de identificar, apesar de parecer ter vida própria, deram o nome de Cavaleiro do Apocalipse. Mesmo após muitos anos de investigação, identificaram como sendo um OVNI. Esse lugar misterioso que aparece na imagem fica no Canadá. A imagem se trata de uma figura humana esculpida na rocha, de um tamanho consideravelmente grande. O local fica exatamente na costa oeste da ilha Vancouver, Colômbia Britânica, no Canadá. Um local de difícil acesso e impossível de andar, quando mais ser esculpida. A imagem só pode ser vista quando olhada de cima. Por baixo, é apenas rochas sem formas. Muito já se ouviu falar sobre monstros marinhos. Peixes gigantes até hoje são encontrados. Mas agora pense em uma imagem horripilante e tenebrosa que veremos a seguir. Pescadores australianos flagram o momento exato que um peixe, ou melhor dizendo, monstro marinho, subiu à superfície e ficou parado. Pensando ser um cardume de peixe, ou algo do tipo, se aproximaram. Porém, estavam diante de um peixe, ou sei lá o que, de quase 20 metros de comprimento. Se moveu lentamente até o fundo do oceano e desapareceu. Isso foi em 1964, não existia medição de imagem nessa época.
Até hoje, peritos no assunto de imagens e montagens que a foto é real. E que os pescadores estavam mesmo diante de um lendário monstro marinho. Bem ali, parado diante de seus estarrecidos olhos de medo. Um dos maiores mistérios da humanidade aconteceu em 1963. Não se sabe explicar o que é exatamente essa cena a seguir. O presidente John Kennedy, atual presidente dos Estados Unidos na época, foi assassinado friamente com 2 tiros por um atirador de elite. Muitos mistérios e teorias da conspiração têm rondado esse acontecido. Porém, o que mais chama a atenção é uma senhora que, calmamente fica observando o atentado. A inteligência americana deu o nome de Lady Babushka, pelo traje indiferente russo, dando a teoria de que os russos estavam envolvidos no assassinato do presidente. Nada se provou. Diante das cenas, ela parece não estar dando créditos às balas que pairam sobre suas cabeças, e o fato do assassinato ela continua fria e calculista. Foi feita uma busca nos 4 cantos do planeta Terra. Simplesmente a mulher desapareceu do sistema planetário. Muitos falam em viajante do tempo, outros em espíritos, outros em conspiração. Mas nenhuma das teorias tem fundamento. Lady Babushka sumiu, levando consigo um dos maiores mistérios que o mundo já presenciou. Continue no canal, você é sempre bem-vindo aqui. E com certeza dou o valor em cada comentário seu. Seus likes são importantes para eu fazer uma autoavaliação. Obrigado a todos por assistirem mais um vídeo. Sem vocês esse canal seria apenas off. No mundo Illuminati, tudo é questão de troca. Quando o sucesso vem, é hora de pagar o que se deve. Às vezes você pagará em vida, ou pagará na eternidade do além. O preço do sucesso Illuminati. Quando você era pequeno, qual era o seu sonho? Ser jogador de futebol, artista de cinema, cantor, advogado, policial, juiz, não importa. Quando o sucesso lhe bater à porta e tudo parecer fácil, desconfie. Tudo tem um preço a pagar. Nada é como você imagina ser. No início da sua carreira, nada se sabe sobre a indústria Illuminati. Para você é apenas fantasia e histórias que os teóricos contam por aí. Agora você já é uma pessoa conhecida. Talvez pelos seus méritos, seus esforços e talento o fizeram chegar em um estado de destaque. É exatamente nesse estágio da vida que algo irá mudar para sempre. Lembre-se que a nossa missão aqui na Terra é outra. Apesar de sua fama, todos sabemos que um dia iremos deixar essa Terra. Ou para o descanso eterno, ou para o tormento eterno. Depende das suas escolhas que faz ao longo de sua vida. Um convite é enviado para você. Olá, fraterno. Observamos seu status e vemos que está em alto nível. Seus seguidores o adoram. Quer conquistar o mundo onde o dinheiro e a fama o aguarda? Nunca ficará desamparado e estará acima de tudo. Um mundo de favores lhe abrirão as portas onde quer que esteja. Seja bem visto e bem quisto por todos. Seus amigos te apoiarão nessa decisão. Não olhe para trás, siga seu caminho. Então,
você deve decidir de que lado estará. Aparecerá dois caminhos, o caminho da luz ou o caminho do olho. Um mundo desconhecido o espera, mas você não estará sozinho nessa. Não olhe pra trás, seus amigos de verdade vão comemorar sua decisão. Não olhe pra trás. Atraídos pela fama e grana, reconhecimento e status, muitos escolheram esse caminho sem ao menos saber o preço final a pagar. O preço é muito alto. Não se paga com dinheiro e sim com a alma. Agora você assinou o contrato Illuminati. Um mundo de oportunidades são colocados diante do seu caminho. Porém, a indústria controlará a sua vida, seus atos, seus passos, suas roupas, suas músicas, seus gestos e estará à disposição dos experimentos macabros. Ao longo do conhecimento oculto, você deve escolher um espírito das trevas para ser o seu guia. Ainda não foi convidado a abandonar seu Deus. Tudo é muito novo para você. Muitos adoram a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. A confusão mental nesse estágio da vida já é uma constante. Te pedem para fazer sinais ocultos a todo instante, porém você não consegue entender direito seus reais significados. Tudo em nome da fama. Foi bom ver a garota com cara de mal, sorrindo, se fazendo de pirata, sem mesmo saber o porquê. Não sei, eles que pediram pra fazer isso. Não sei não. Não sei, eles que pediram pra fazer isso. Não sei não. Esses sinais serão uma constante em sua vida. Você deve incorporar todas as simbologias ocultas que eles mandarão você fazer. Você aprenderá tudo sobre o mundo místico e oculto. As facilidades desse mundo estará sob o seu comando. No início de tudo parece uma brincadeira inocente, onde amar a mentira, o dinheiro, a prostituição e o caminho largo lhe parece uma boa opção. Agora, você faz parte da indústria. Ela pertence a você e você pertence a ela. Então eles dominam sua mente em um projeto chamado MK Ultra. A verdade e realidade não faz mais parte do seu mundo. Você é um zumbi ambulante. Bem-vindo ao show de Truman. A missão STS-115 foi a mais turbulenta para essa astronauta, movida pelo controle mental, obedecendo apenas ordens superiores, apenas sendo uma marionete de experiência para os planos da NASA e sua hierarquia exclusiva. Edemaria viu coisas que vão além da sua compreensão, e por uma falha do controle, ela decidiu contar o que viu lá de cima. Ela se esforçou para contar o que viu. Agora prestem atenção na cena a seguir. E quando finalmente eu consegui atravessar a porta, me dei conta de que havia algo muito diferente e estranho. Eu compreendi que aquilo que vi era surreal, levando em consideração nós temos uma corporação e uma equipe bem treinada. Reparem que o homem que está atrás dela já sabe que ela vai ter um colapso e já se posiciona para segurá-la. Essa cena é muito estranha, reparem. A população, sem entender, aplaude. Porém, como não sabem do que se trata, para eles, a astronauta passou mal. Isso é um pouco embaraçoso, disse ela. A astronauta foi controlada e proibida de falar o que viu no espaço. Ela ficou constrangida, pois não sabia exatamente o que estava acontecendo com sua mente. Talvez igual a Michael Jackson, ela seja um projeto chipado do governo. Como Michael Jackson também ia falar tudo em sua última turnê. Porém, ele foi calado para sempre. A astronauta está sob controle mental. Ela tentou por mais uma vez, até que foi calada. Reparem no homem de terno marrom. Ele se sente e observa como se tudo fosse normal. Por se tratar de pessoas selecionadas, resistentes e inteligentes que passaram por testes severos. Jamais iriam escolher uma pessoa que tem ataques inexplicáveis. A saúde dela foi a primeira coisa que foi testada. Agora, não é muito estranho que ela não tenha conseguido revelar o que realmente viu lá de cima. Nunca saberemos a verdade. Não sabemos se ela viu um horizonte sem fim e sem curvatura, se viu o dono,
ou um buraco negro no centro da Terra. Se viu algum objeto estranho, ou um mundo paralelo à realidade por trás do oculto. Estamos falando de controle mental. Vamos ver outros controles mentais através de guias espirituais. Katy Perry é um instrumento Illuminati. Em um show, ela foi possuída pelo seu guia através de controle mental. Ela luta para não ser possuída. Ela sabe exatamente quem chegou. Sua aparência é de dar medo. Ela luta para que seu guia vá embora e volte em outra oportunidade. Mas é tarde demais. A sua voz muda e ela começa a falar coisas estranhas. Os músicos dão uma pausa e o show é interrompido ao vivo. Ela cai no chão e os seguranças vêm retirar ela de cena. E assim que fui introduzida à indústria da música, porque eu queria ser como a Amy Grant, mas não deu certo, então vendi minha alma para o diabo, disse a cantora. Mas foi em uma entrevista que a própria cantora teria admitido ter vendido sua alma. You know what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Você está diante dos fatos. A verdade é clara como a luz do dia. I had this dream quite recently that was so terrifying, so morbid and terrifying, and I called Deepak Chopra, who I work with, and I was telling him my dream, terrified that the devil, and the dream was so terrifying I thought somehow a devil force was trying to take hold of me, a darkness. I guess I see devil and darkness as the same thing. Muitas das vezes, o controle mental é confundido com espíritos e possessões malignas. Hybrid person. Why are you unhappy? Why is it that you want to quit music? Years ago. It's like, well, I really don't like selling music. I've just become a money-making machine, and then my passion and my creativity take a back seat. That makes me unhappy. So what did I do? I started to say, no, I'm not doing that. I don't want to do that. I'm not taking that picture. I'm not going to that event. I'm not standing. Vale a pena esse mundo? Mesmo depois desse vídeo, a realidade revelada, você ainda acha que vale a pena vender sua alma pelo dinheiro, fama e glória passageira? Controle mental. Espíritos malignos. You have to separate the two. And you don't
Lady Gaga totalmente controlada. Ninguém entendeu nada. Quanto mais ela tentou sair da cena, paparazzo e fãs, mais ela ficou estática. Poucos sabem do que se trata, mas você do canal On Off já sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Lady Gaga pouco aparece para seu público em um local aberto, mas desta vez não era ela que controlava a situação. Ela estava com seus guias incorporado. Esse mundo é mesmo macabro. A fama tem o seu preço. A tortura mental que Michael Jackson passou na MK Ultra, Lady Gaga também está passando exatamente igual ou pior. Repare o tema do programa e na fisionomia da Luciana Gimenez. Através de uma onda cerebral, eles podem dominar o seu subconsciente. Dependendo do grau que você estiver no MK Ultra, sua realidade é alterada. Qualquer um que estiver ao seu lado pode ser um membro dos Illuminati. Então você está sujeito aos mais variados testes, chegando a ser ridículo.
você deixa de viver sua vida para ser uma marionete sem controle em seus atos. Os Illuminatis utilizam-se de meios para controlar o gado. MK Ultra Projeto Monarca visa as experiências em seres humanos a fim de identificar e desenvolver drogas e procedimentos a serem usados em interrogatórios e tortura, visando debilitar o indivíduo para forçar confissões por meio de controle da mente. O que vocês acham que aconteceu com Michael Jackson? Por que todos morrem com o histórico de que estavam se drogando demais? Esses experimentos macabros levam o artista a ser uma marionete. Os Illuminatis ficam como parasitas até a sua morte. Repare, você, uma pessoa normal, já deu esses pitis? Reparem esses artistas famosos. Eles falam coisas em coisa e travam a mente como se estivessem em outro mundo. Prestem atenção. Marshall Mathers. Some of you may know him as Eminem, but he's going to join the Saturday Night crew with our music intro starting next Saturday night. But folks, I want to take you to the world premiere of one of his new videos called Berserk. Take a listen. Yeah, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. Yes, I'm sorry. What was the question? Yeah, I'm really uncomfortable right now. Okay. Just friends. He's a good man. Doing well. Long time. We've been friends for a long time. Life. We discussed. Assistam um filme chamado Corra ou Run e entenderão mais ou menos o que esses satanistas fazem. Percebam esse marionete ao lado de Trump? Esse artista surtou e a apresentadora ficou sem entender. Esse mostra basicamente o que o controle mental faz. Reparem a expressão da apresentadora quando ela começa a falar de pessoas famosas. Reparem a expressão da apresentadora quando ele começa a falar de pessoas famosas que já morreram e pessoas que irão morrer. Seria um alerta? Go to London. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Britney Spears
Em uma entrevista, é dominada pela mente e começa a ver alguma coisa que voa por sobre a sua cabeça. Então ela começa a dizer: olá, oi, como você está? Oi, tudo bem? Reparem como ela consegue ver algo oculto. Em seguida, ela cai na real e chora dizendo: isso sempre acontece comigo, estranho, tenho medo. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strawberry. Yeah, it was a weird. Ew. I'm embarrassed. Can we stop this? Yeah, it's a difficult time. It's a good day to dying. But I suppose it's because you had kind of a good day, and if you would have died, well... Os Illuminatis não te respeitam. Os espíritos não escolhem o lugar. Eles simplesmente aparecem e zombam com o seu marionete parasita. É um mundo sem volta. Aqueles que se entregam à indústria Illuminati dificilmente retornam. Vender a sua alma há um preço muito alto a pagar. Oprah é uma apresentadora mais bem paga dos Estados Unidos. Está acontecendo coisas com ela que depois ela vê o VT e nem acredita. Quem viu recentemente uma entrevista de Paula Fernandes que diz que não escreve suas músicas. Ela diz que recebe o dom do além e quando percebe, já escreveu as músicas. Procure o vídeo no meu canal. Repare na fisionomia do presidente, um cara extremamente inteligente. Alguns que estavam ao lado não entenderam nada, mas no canal on-off já sabemos exatamente o que se trata. Outro exemplo, Ivete Sangalo é possuída ao vivo. Lembra quando disse que os guias espirituais não escolhem o lugar? Reparem nessa cena, uma das mais bizarras no quesito entidades. A banda começa a bater tambor em ritmo de candomblé. Então ela recebe uma entidade e ainda zomba dela, reparem. É o quê? Onde estou? Ivete hoje já zerou. Eu acho que nem eu usaria uma roupa dessa. Ivete hoje quer me tombar. Vocês sabem quem tá aqui? Porque vocês sabem que não é mais a chata da Ivete Sangalo. Quem é que tá aqui? Ivete hoje já zerou. Eu acho que nem eu usaria uma roupa dessa. Ivete hoje quer me tombar. Vocês sabem quem tá aqui? Porque vocês sabem que não é mais a chata da Ivete Sangalo. Quem é que tá aqui? ไม่อยากให้มาเลยอะ คือเขาจะมานี่เริ่มมาเลยใช่ไหมเขา นี่คืออะไรฮะนี่คือเข้ามาแล้วใช่ไหมมายังใจเย็นนะฮะเป็นไรครับนี่จะเป็นอะไรอยู่นี่คืออาการที่เขามาใช่ไหม คุณเป็นใคร
bem-vindos ao canal On-Off. De agora em diante, você vai estar na minha companhia. Juntos iremos desvendar os mistérios que a elite esconde de nós. Devemos decifrar por que eles utilizam a vórtice para se guiar. Devemos antecipar suas ações e decifrar seus códigos secretos. As relações entre os números não são aleatórios e sem sentido. Pelo contrário, esse conhecimento antigo é bem escondido. Tudo há um cálculo composto e elementar. Percebam que na própria Bíblia, os números são presentes em tudo. 7 dias de criação, 12 apóstolos que Jesus escolheu, 12 anos e mais batismo. Para começar a decifrar nosso primeiro mistério, é preciso saber o porquê a elite global utiliza a regra 369 em quase tudo. Apesar de ser um assunto quase inexplorado para alguns, não podemos deixar de falar sobre a vórtice para darmos início. Essa matriz de touros é particularmente a matemática do vórtice. A nossa viagem ao desconhecido está apenas começando. A elite mundial quer dominar o mundo, mas para isso precisam de matemática. Tudo gira em torno dos números. Por que será que com 12 anos a criança é considerada apta em muitas doutrinas cristãs? Por que 7 dias da semana? Por que os 4 ventos da terra? Por que Jesus disse a Pedro que ele deveria perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7? Na Bíblia, essa repetição de 7 passava a ideia de sem limite e seria por acaso? Percebam que os números são bem representados na Bíblia. 12 tribos, 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda, sonhos. Formado o nosso entendimento, temos a matriz de 9 números. Então vamos formar a vórtice, que é utilizada pela elite global. Se somarmos 1 para 1, temos a reta de 1 para 2. Se somarmos 2 mais 2, temos a outra reta de 2 para 4. 4 mais 4, 8 e vamos assim sucessivamente traçando a vórtice. 8 com 8, 16. Quebro 16 transformando em unidade e somo 1 mais 6, 7. 7 com 7 são 14. Quebro 14 transformando em unidade e somo 1 mais 4, 5. 5 com 5, 10. Quebro 10 transformando em unidade e somo 1 com 0, 1. O incrível número 3 com 6. E se somando 3 com 3, temos 6. E se somando 6 com 6, temos 12. E o 12 em unidade, 1 mais 2, temos 3. Fica nesse loop infinito 3 e 6. O mais incrível é o número 9, que é exclusivo. Somamos 9 mais 9, 18. Quebro 18, 1 mais 8, 9. Pode pegar 18 com 18, dá 36. Se quebrar o 3 mais 6, dá 9. Vão fazendo. Pega 36 com 36, dá 72. Quebra o 72 e dá 7 mais 2, igual a 9. O número 9 é infinito e você já conhece essa simbologia. Percebam que para criar algo, a elite utiliza meios que vocês nem imaginam. Percebam que está tudo interligado. Assim como na Bíblia, muitos utilizavam números baseados na vórtice. Mas isso é bem simples comparado ao vasto mundo dos números. Muitas simbologias e logomarcas são criadas baseados nisso. Há muitos mistérios por trás das marcas. As grandes organizações são criadas para um único propósito. Também utilizam datas para realizar grandes eventos, feitos rituais em prol do que está acima da pirâmide. O conhecimento que você acabou de adquirir é apenas um simples entendimento da importância do que são os números para a elite global. Agora que entendemos um pouco a respeito da vórtice, vamos então decifrar o que é a Agenda 21, aquecimento global e redução da população. Qual é o real sentido da nova ordem mundial? Às vezes, para você surpreender o inimigo, você tem que pensar como ele. Tentar imaginar qual será seu próximo passo e antecipar sua ação. Neste jogo real, qualquer pista é suficiente para o sucesso da missão. O inimigo que seguimos aparentemente é invisível, porém ele está lá, agindo na escuridão, sob as camadas e degraus, cada um na sua posição. Porém, se você antecipar a ação do inimigo e souber exatamente onde ele vai estar, imaginar como eles pensam, onde estariam, o que irão fazer, então a guerra estará vencida.
Antecipando a ação da elite mundial baseada em fatos, com a farsa do aquecimento global e o desenvolvimento sustentável, foco da Agenda 21, qual será o maior plano para a dominação mundial em um único sistema? Se um único sistema de um mundo virar realidade, eu acredito que vamos perder nossa liberdade de expressão, de prestar culto livremente como fazemos, de ter propriedade como temos agora. Aquecimento global. Eu acredito que a maior parte das propriedades do mundo será apreendida pelo governo global com a desculpa de proteger o meio ambiente. Como eles poderão fazer a redução da população através do sistema de saúde? Nosso sistema de saúde. Se alguém controla o sistema de saúde, de certa forma pode nos controlar, pode determinar se você vive ou morre. O que é Fundo Mundial para a Natureza? Qual o real sentido? Estamos falando do Fundo Mundial para a Natureza. O maior objetivo deles é reduzir a população do mundo. O príncipe Philip, o segundo marido da rainha Elizabeth, disse isso. Ele disse, se um dia eu voltar, se eu reencarnar, eu quero voltar como um vírus mortal. É claro que ele quer, porque o que essas pessoas querem é isso, destruir a sociedade mundial. Objetivos da Agenda 21. É assim que uma pessoa pode começar a entender os verdadeiros objetivos da Agenda 21 do desenvolvimento sustentável. Você acaba com o plano global. Esse plano claramente fala em uma redução da população humana em 85%. Então você começa a pensar, como podemos sobreviver nesse país se nossos recursos estão sendo retirados e colocados fora do limite para o nosso uso, sejam recursos minerais, madeira, alimento, etc. Se formos remover metade das terras desse país para uso de produção humana, é só uma questão de tempo, até que a população humana comece a diminuir. Mas quando entendemos que esse é o plano das Nações Unidas, podemos começar a colocar isso na perspectiva que precisamos. Talvez não tenha ficado claro para você o começo do vídeo, mas para começarmos a entender como funciona o submundo Illuminati, devemos antecipar suas ações e saber exatamente como eles pensam e como agem. É de conhecimento de todos que eles deixam muitas pistas e rastros por onde andam. Por ser uma sociedade tão secreta e obscura, basta decifrar se as pistas são intencionais ou pura ignorância. Antes de entrarmos no submundo dos mistérios, é preciso entendermos como funciona a hierarquia Illuminati. Para isso, precisamos dividir a pirâmide em 4 partes. Só assim saberemos como eles orquestram minuciosamente cada detalhe. E planejamentos estratégicos, frio e calculista. A base da camada está a população mundial, que já bate o teto de 7,5 bilhões de pessoas. Pessoas comuns, trabalhadores que sustentam a base da pirâmide, muitas das vezes vistos pelos globalistas como gado marcado. A primeira camada estão as igrejas em geral, esportes, mídias, marcas mundialmente famosas, empresas alimentícias, laboratórios de medicina mundial, controle de epidemia, vacinas, Ministério da Propaganda, fábrica de disseminação da nova ordem mundial Illuminati. A segunda camada estão toda a inteligência e poder militar, controle esportivo, controle médico, astronomia, FEMA, HARP, direita e esquerda controlada, espaço, céu e ar, aquecimento global, controle mental, experimentos de extermínios em massa. A terceira camada estão as 13 famílias, em destaque as famílias Rockefeller e Rothschild, que possuem 75% da economia global. Depois vem as famílias Astor, Bundy, Collins, DuPont, Kennedy, entre mais 6 famílias, NASA, Unesco, ONU e onde toda a economia está concentrada. Essa camada estão todas as sociedades secretas, citando uma delas a Skull and Bones e todas as outras sociedades que se ramificam dentre os cavaleiros templários até a maçonaria moderna. Se você fazer a ramificação das famílias e ligar cada ponto ao seu ponto, perceberão que todos os que compõem as 13 famílias são de fato sangue do sangue. Essas 13 famílias fazem alusão às 12 tribos bíblicas, porém o diabo, que sempre quis ser mais que Deus, fez aqui na Terra 13 famílias, dando-lhes poder supremos na Terra. Se pesquisarem sobre a origem de Hitler, verão que ele faz parte das 13 famílias. Vejam registros históricos que Bush pai com Hitler. Pesquisem a ramificação de Rothschild. Hitler faz saudação Illuminati com uma das famílias de Rothschild. Comece agora a montar o quebra-cabeça.
Se há 13 famílias que controlam tudo, a guerra de Hitler foi proposital ou ele foi um bode expiatório a serviço do que está no topo da pirâmide? Prestem atenção como tudo está interligado e que todos os caminhos foram minuciosamente calculados e projetados por aquele que está no topo da pirâmide. A quarta camada está toda a casta maligna. Também fica o trono da rainha. Essa é a fase da pirâmide onde Satanás se manifesta abertamente aos que compõem esse grau máximo. É de onde vem toda a manifestação maligna que dita e orquestra os planos para as camadas inferiores. Nesse nível, poucos poderão chegar ou nunca chegarão. Como Deus tem livre acesso para falar com seus filhos, Satanás também tem livre acesso nessa quarta camada para falar com os que estão no 33º grau. Percebam que há uma hierarquia bem elaborada, na qual tentei simplificar ao máximo para conseguir explicar o objetivo do vídeo, dando uma pausa. Na nota de $1 há uma pirâmide inacabada, cujo final é um olho. Como Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e nada escapa de seus cuidados, Satanás quis imitá-lo, se colocando como o olho que tudo vê no topo da pirâmide, ou seja, ele vê tudo através de todos os olhos que fazem a sua vontade aqui na Terra. Satanás se denominou o olho que tudo vê. O terceiro olho, mais conhecido como o Olho de Horus, está acima da pirâmide e a ele foi lhe dado todo o poder sobre a pirâmide. Assim, ele formou o seu reino aqui na Terra para enganar, roubar, matar e destruir. O seu reinado é conhecido como a Nova Ordem Mundial. Repare na nota de $1, novos ordos se ecloram. O pior de tudo é que, mesmo eu mostrando a vocês, há mentes condicionadas a acreditar que tudo isso é teorias da conspiração, quando o que está sendo dito é fato. Como dito, o próprio Satanás está acima da pirâmide. Seu nome é Baphomet, e ele também gosta de que seus bodes expiatórios o chamem de Gadu, o grande arquiteto do universo. Baphomet engana os espíritos abaixo e dita o que tem que ser feito. Espíritos e pessoas se misturam em rituais que não desceu à sua mente e que, imaginando, não conseguiriam reproduzir. São rituais de alta magia, que se não estiver preparado, sua carne se consome. A camada número 4 ditam as regras para a terceira camada, Satanás ilude a quarta camada, e a quarta repassa com poder para a camada terceira. Alguns demônios chegam a descer para a terceira camada para que seus seguidores acreditem no que está no topo da pirâmide. Alguns se transfiguram e se transformam publicamente em reptilianos. A terceira camada executa a agenda global Illuminati. Criam mundos inexistentes, fatos históricos que perduram por séculos, guerras e terroristas fictícios. Criam doenças incuráveis, esconde o segredo da cura do câncer, diabetes e AIDS. E eles promovem o caos. A segunda camada acredita na terceira camada. Criam exércitos, executam o que foi ordenado, aliciam e entram em acordos mundiais sobre a farsa do universo, a criação do mundo, a evolução da Terra, elaboram propagandas mundiais através de livros estudantis, pesquisas, Google, redes sociais, NASA e meios de comunicações. A primeira camada, por sua vez, acata tudo o que é criado pela camada superior. Pensam fazer parte de uma organização secreta de ajudas e presentes, facilidades e caminhos abertos. Aceitam, acatam e executam tudo o que a camada superior ordenou. Exemplo, a televisão, através de propagandas, novelas, desenhos e programas, disseminam a nova ordem mundial. A população abaixo acata e aceita tudo que a mídia vomita. Aceitam as marcas, desenhos, comidas, roupas, tatuagens, vivem em um mundo criado artificialmente sem saber que estão caminhando para o caminho da morte. Dando uma pausa. O objetivo do que está no topo da pirâmide é acabar com a sua fé em Deus através da nova ordem mundial, fazendo blasfemar contra a Trindade divina, fazendo com que você adere de modo natural tudo o que a camada 1 passar para você, através de marcas, tatuagens, novelas e programas, propagandas, comerciais, celulares, músicas, computadores e meio de comunicação. Roubar o seu tempo e não deixá-lo refletir sobre o que está acontecendo. Iludir você com celulares, mídias sociais, viagens, filmes e entretenimento geral. Implantar o caos geral. Fazer você se preocupar com a ideologia de gêneros, tudo que está relacionado a sexo, pedofilia, zoofilia, necrofilia, estrupos, drogas e confusão mental.
escolher em cada país o que mais lhe agrada. No caso do Brasil, futebol, novelas e funk, rock and roll, calor, cerveja, prostituição sem limites. Isso acalma o brasileiro e faz com que ele nem perceba o que realmente está acontecendo ao seu redor. Entre essas 4 camadas existem 33 graus. Só para entendermos de modo simples, Satanás tenta copiar tudo que é de Deus. Como na Bíblia existem números estratégicos, é muito utilizado como 7 dias, 40 dias e 40 noites, 12 nações, 7 voltas no muro, 7 trombetas, 7 selos, 7º dia, 7 trovões, etc. Também há símbolos importantes como a Arca do Concerto, onde ali estava um alimento denominado maná, que Deus mandou do céu, o cajado de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. Então Satanás criou algumas coisas para ele, e simbologias como a pirâmide para organizar o seu reino, Jesus o cordeiro e Satanás pegou o bode, 12 nações bíblicas, 13 famílias de Satanás. Jesus morreu com 33 anos e Satanás decretou que o nível da pirâmide teria que ser 33 graus. Entre as camadas há uma hierarquia na qual muitos que estão na primeira camada nunca chegarão ao segundo nível. No nível 1 da hierarquia, há os iniciados, alienados e amadores. Até mesmo aqueles que nem sabem de nada e fazem porque é bonitinho ou viu o amigo descolado fazer. Famoso bobo da corte. Às vezes, o iniciado ou bobo da corte faz uma tatuagem do olho de ouro sem saber, ou fazem porque foram convidados porque seus pais eram da sociedade semi-secreta. Alguns pastores, empresários ou donos de emissoras são convidados por alguma ordem da camada 1, alguma ordem criada aleatoriamente a mando de Satanás. Lembrando que essas semi-ordens nunca chegaram ao topo. São só alienados em busca de auto-reconhecimento e se submetem às coisas que não podemos imaginar. Nesse mundo há muitos favores, agrados e facilidades, porém sem saber que o objetivo principal é fazer a parte da agenda global, Illuminati, e a qualquer momento tem que obedecer uma ordem superior, seja lá qual for, o absurdo. Tem que fazer, custe o que custar. Os filhos desses maçons influentes da hierarquia 1 têm que convidar os filhos, porém os filhos serão apenas zumbis a disseminar a marca da nova ordem mundial. Na verdade, do grau 1 até o 14 é uma bagunça só. Há várias lojas e seitas secretas cujo seu deus é Baphomet. Aqueles que chegam até o 14 só se for um presidente da nação. Abaixo do grau 14 estão ali médicos, cantores famosos, jogadores, cientistas, astronautas, pessoas influentes de redes sociais, apresentadores de televisões, jornalistas, pastores de igrejas, cineastas, roteiristas, criadores de conteúdo, animação e toda a maldita organização do governo abaixo do presidente. Alguns desses marionetes e executores da nova ordem mundial nunca chegarão ao nível 15, lembrando que, mesmo a partir do grau 5, que já inclui rituais de sangue dos inocentes, sacrifícios e juramentos de pacto a Baphomet, mesmo assim, nunca lhes serão abertos seus olhos dos graus acima. Se descobrem, iriam sair na hora, pois uma camada engana a outra, e o único objetivo é reduzir a população mundial em até 500 milhões de pessoas, acabando assim com todos aqueles que professam que Jesus Cristo reina. Os que sobrarem serão apenas os que adoraram a Satanás, e por isso que por onde você olha, sempre vai ver o olho de Satanás. Quer uma prova disso? Não há como escapar. As mulas disseminam e executam o que a camada grau 1 os orientou. Muitos desses gados marcados, no final da vida ou da carreira, se arrependem de terem sido usados como objeto da nova ordem mundial.
Tentam alertar, mas logo são calados para sempre. Michael Jackson que nos diga. Alguns são orientados a fazer sinais que nem sabem o que significa. Recebem a ordem: se você vencer, tampa um olho com um sinal de agradecimento. Se você fazer um gol, tampa um olho. Tirem fotos tapando um olho. Vejam que a ordem vem da primeira camada para que o gado faça sem questionar. Exemplo clássico de que Rafaela relativamente é vista como gado e recebeu ordens da camada 1. Ela obedeceu e nem sabe por quê. Já observaram nos carros adesivo maçônico? São tudo idiotas amadores? Quem é maçom de verdade, você nem sabe que é. Rafaela não tinha ideia do que seria aquilo. Mesmo assim, obedeceu. E o repórter da Globo ficou até surpreso que ela soubesse o que era aquilo. Como foi bom ver a garota com cara de mal, sorrindo, se fazendo de pirata, sem mesmo saber o porquê. Não sei, eles que pediram pra fazer isso. Não sei não. Não sei, eles que pediram pra fazer isso. Não sei não. Não tenham dúvida que tudo isso é verdade. Não são montagens e nem imagens feitas no Photoshop. Eis aí o gado marcado a serviço da nova ordem mundial. Muitos deles se arrependem no final. Mas até que a verdade é revelada, tudo é uma festa. Como podem amar a Deus e a Baphomet ao mesmo tempo? Só podem estar enganados. Igual a Rafaela pode ter certeza que há os monstros espalhados por aí. Amantes do demônio, verdadeiros kids em Satan Service. Se liga no mistério. Na primeira camada, vai da hierarquia 1 ao 14. Iniciantes, amadores, idiotas, alienados, amadores e simpatizantes. A partir do grau 5, aí já há um sanguinho do inocente, um beijo no ânus do bode e outras coisas terríveis como olhar para o quadro secreto e o único, se contar para alguém, morre. Há quem diga que no grau 14 você pode se tornar um autêntico Illuminati. Agora olha o quebra-cabeça. Do grau 1 ao 18, existem dois tipos de maçonaria, a inglesa que puxa para a direita e a francesa que puxa para a esquerda socialista. Ambos usam um compasso que gira 360 graus representando o olho que tudo vê. É permitido que do 1 ao 13 tenham essa separação entre sociedades, porque é preciso de ter atrito quando a criação de uma guerra imaginária criada pela quarta camada eclodir. Ambos os lados têm que achar motivos. Exemplo, Putin faz parte da maçonaria francesa e W. Bush da inglesa. Por isso, há discórdia entre esses países. Mas lembre-se que ambas as organizações são controladas pelo Baphomet no topo da pirâmide. Na segunda camada, 15 ao 18, presidente das nações, a divisão. George Bush é grau 31, sendo presidente. Porém, essa figura lendária conhece os dois lados da moeda. Ele nunca poderia ser presidente, pois ele sabe os segredos mais profundos da quarta camada. Porém, Baphomet utilizou para um grande ritual e abertura da nova ordem mundial em 11 de setembro. Na terceira camada vai do 19 ao 25. Não há divisão entre as maçonarias, mandam nas camadas de baixo. Na quarta camada, que vai do 26 ao 33, não há divisão entre as maçonarias, o conhecimento é profundo e ali é mostrado os dois lados da maçonaria e o que realmente há embaixo. Porém, eles nunca sabem os segredos do que está acima da pirâmide, pois se descobrissem seria o fim da pirâmide, pois Satanás os enganam com dinheiro e tudo o que o homem pode ter na terra. Eles se sentem realmente donos do mundo e de todos os grandes e pequenos abaixo do sol. Claro que essa explanação foi bem dinâmica, pois para explicar essa hierarquia satânica teremos que editar uns 4 vídeos como esse. Porém, como o nosso objetivo aqui é apenas esclarecer antes de mostrar o objetivo, creio que até o momento nós estamos bem cientes do mundo em que vivemos não é o que parece, e que tudo o que há hoje é para roubar nosso tempo e nossa fé em Deus.
O que vemos são lares destruídos, fim de semanas trágicos, drogas, abortos, sexo precoce, confusão mental nas crianças com a implantação de gêneros. Vemos uma TV que não nos desce a garganta abaixo, uma propaganda voltada à homossexualidade. Não fazem mais novelas como antigamente, desenhos como antigamente, músicas como antigamente. A ordem é banalizar tudo e destruir e ocupar a mente ao máximo. Enquanto leis são assinadas por detrás dos panos, escravatização, terceirização, ideologia de gêneros, fim da carteira assinada, fim da aposentadoria, fim dos hospitais. E o povo ri como se não acontece. E o povo ri com o que acontece no Brasil. Ri de si mesmo. A televisão ensinou a rir. Sorria, ria mais, continuem a rir. E tudo vira uma festa quando o Brasil faz um gol. Quando o Sr. Pablo Vittar sobe ao palco e rebola seu corpo masculino de forma feminina, todos vão ao delírio quando a Anitta mostra suas partes. Bem-vindo ao mundo criado pela nova ordem mundial, especialmente para você. Tem para todos os gostos, basta trocar de canal. É preciso dizer que algo errado está acontecendo? Que tem algo muito estranho e misterioso no ar onde muitas pessoas já conseguiram enxergar? E você? Na altura desse vídeo, já conseguiu enxergar o que queremos te mostrar? Como eu já disse no começo do vídeo, os Illuminati sempre deixam um sinal, uma falha, sempre deixam escapar umas dicas. Outros são usados até por Deus para sair de lá e bagunçar todos os planos malignos, retardando e deixando o Bafomé endoidecido. Mesmo ele se denominando o olho que tudo vê, ele não consegue ver. Caolho, mesmo assim, consegue fazer grandes estragos. Muitas das vezes sai de seu controle e os seus planos caem por água abaixo. Vejam esse episódio como ele declara que o único que pode estragar seus planos é Jesus Cristo. No desenho o personagem fala: estou prestes a organizar o universo e o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí. Na imagem do fogo, podemos ver claramente que a palavra é Jesus. Satanás declara que sempre será derrotado por Jesus. Na segunda parte desse documentário, iremos entrar em um mundo desconhecido para você. Coisas que não foram reveladas. Se revelados, passou por desapercebidos por não haver conhecimento. Iremos decifrar mistérios escondidos e que, se você chegou até aqui, é mesmo um escolhido. Tenho certeza que seus olhos agora já começou a discernir a direita e a esquerda e perceber que há mesmo algo muito estranho ainda não revelado. E esse algo é muito estranho. Vamos decifrar juntos no próximo documentário e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a existência e a majestade de Deus, nosso Criador. Esse mesmo Criador nos deu um livro para partilhar seus pensamentos e planos para nossas vidas. Diferente de qualquer livro em toda a história, ele prediz o que vai acontecer no futuro. O nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O retorno de Israel para sua terra em 1948. Nosso notável mundo em mudança hoje. Se alguém que você conhece pode prever o futuro com 100% de precisão, você não daria ouvido a ele? A Bíblia faz exatamente isso. E prediz que Jesus vai voltar para seus seguidores e vai levá-los para um lar eterno e maravilhoso. Se você estiver vivo para esse evento ou se já tiver morrido antes disso, eu oro para que você aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador hoje. Você pode não ser capaz de controlar o que acontece com seu país ou nosso mundo, mas você pode controlar seu destino eterno. A Bíblia diz que o amanhã não pertence a ninguém. Faça a decisão mais importante da sua vida. E acredite que Jesus te ama e quer fazer parte da sua vida. Nossa pesquisa sobre práticas de vigilância, perda de liberdade e poderes ocultos não são para te assustar. Foram feitas para abrir seus olhos para o mundo inconstante ao nosso redor. Pretende lançar uma luz nas incríveis profecias de Deus. Pretende te aproximar de nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. O que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos? Como nos preparar para isso? A única coisa que Deus coloca sempre no meu coração é a importância de ficar perto dele, viver um dia de cada vez e que possamos todos nós manter os olhos abertos e focados na eternidade.
lado oculto da história. Sejam todos bem-vindos a bordo do navio Titanic. A data é 15 de abril de 1912. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York em 10 de abril de 1912, no caminho passando em Chernobyl-Octeville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. Segundo relatos, colidiu-se em um iceberg às 23h40 em 14 de abril e afundou na madrugada do dia seguinte com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. Um dos mais dramáticos e famosos acidentes naval da história aconteceu em 15 de abril de 1912 no Atlântico Norte e gerou filmes, histórias e muitos mistérios sobre os acontecimentos e histórias mal contadas. Iremos aqui falar de alguns mistérios envolvendo não só o desastre, mas também a construção do navio. Supostamente Titanic não estaria pronto. O famoso transatlântico não estaria pronto para ser lançado em alto mar, devido a problemas em seu projeto, que era revolucionário para a época. Mesmo assim, seus responsáveis o lançaram, condenando a todos que lá estavam. Segundo alguns pesquisadores da época, não havia nenhum iceberg de tamanho considerável, e mesmo se houvesse, o capitão e sua equipe teriam visto e teriam tempo de sobra para desviá-lo. Por que J.P. Morgan, Robert Bacon, Henry Clay Frick e vários importantes homens das finanças cancelaram sua passagem no Titanic no último momento? Por que um jesuíta foi encarregado de subir ao Titanic na Inglaterra, tirar fotos e planos antes do afundamento e descer na Irlanda com essa documentação? Por que nunca existiu uma foto real do buraco realizado pelo iceberg no Titanic? Por que escondem isso de nós há tanto tempo? Por que um grupo de gangsters no poder planejaram em 1912 o assassinato de 600 pessoas das mais influentes no planeta para assim instaurar a organização mafiosa chamada FED, Federal Reserve Americana, e começar a financiar e provocar a Primeira Guerra Mundial? O afundamento do Titanic foi uma operação de falsa bandeira, como tantas outras que foram executadas através da história. Pode parecer teoria da conspiração, mas ao analisar a cronologia dos fatos e os indivíduos envolvidos, não é de se duvidar que se tenham planejado o afundamento do Titanic. Até porque eles já assassinaram várias outras pessoas que se opuseram aos seus interesses de domínio global através de bancos. Presidente Kennedy foi um dos assassinados por eles, e a máfia acionista composta pelas famílias Rothschild, Morgan, Homburg e Rockefeller está tudo muito bem explicado nesse artigo. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Rockefeller David, para a revista History. Cronologia: 1912, morte de muitas pessoas ricas e influentes do planeta. 1913, instauração da FED, Reserva Federal Americana. 1914, financiamento e começo da Primeira Guerra Mundial. A Igreja Católica é uma das maiores, mais ricas e poderosas instituições do mundo, capaz de influenciar a vida de bilhões de pessoas, seja usando a fé ou seu poder político-econômico. Para chegar tão alto, ela teve que fazer muitas coisas e derrotar muitos inimigos, tanto que existem muitas teorias sobre alguns dos seus maiores movimentos. Entenda a Federal Reserve Bank. Em 1534, em Paris, surgia uma ordem religiosa que depois iria se tornar uma das mais poderosas e influentes do mundo, a Ordem dos Jesuítas. Todos que entravam nesse grupo faziam um juramento no qual prometiam realizar todos os desejos do Papa, para a maior glória de Deus. Titanic.
O lado oculto da história. No caminho passando em Cherbourg-Octeville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. Segundo relatos, colidiu-se com um iceberg às 23h40 em 14 de abril e afundou na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempo de paz de toda a história. Um dos mais dramáticos e famosos acidentes navais da história aconteceu em 15 de abril de 1912 no Atlântico Norte e gerou filmes, histórias e muitos mistérios sobre os acontecimentos e histórias mal contadas. Em 1910, os jesuítas estavam tramando contra os Rockefellers, uma das famílias mais poderosas do mundo, a criação da Federal Reserve Bank, um banco privado que praticamente controlaria a economia americana, dando suporte a outros bancos e ajudando o governo. Dessa maneira, eles poderiam controlar uma das maiores fatias da economia mundial. Só que John Astor, Benjamin Graham e Isidor Straus, alguns dos homens mais ricos e poderosos do mundo naquela época, eram contra esse plano, o que impossibilitaria a criação dessa instituição. Então, para atingir seu objetivo, a Igreja Católica tramou um grandioso plano junto com os jesuítas, e ele envolvia o maior navio do mundo. Para conseguir criar o Federal Reserve Bank, o Vaticano precisava se livrar dos ricos e poderosos que eram contra o seu plano. Por isso, a Igreja Católica iniciou uma enorme manobra, que inicialmente envolveu J.P. Morgan, dono da White Star Line, que produziu o Titanic. Como esse empresário, que também era banqueiro, tinha interesse na criação da Reserva Federal, não havia motivos para que não participasse do complô. Outro importante homem a fazer parte da armação foi Edward Smith, o capitão do Titanic. Ele, que tinha um histórico grande de acidentes, foi colocado no comando do maior navio do mundo. Edward era jesuíta e supostamente era um jesuíta tempore coadjutor, um tipo de servo que não prega e não abdica de seus bens, mas que jura a vida à ordem. Com o homem necessário para fazer o navio e o homem necessário para afundá-lo, o plano estava pronto para ser executado. Um espetáculo foi criado em torno do Titanic, algo que atraiu as pessoas mais ricas do mundo. John Astor, Benjamin Graham e Isidor Straus, os homens que não queriam a criação da reserva, foram especialmente convidados para a viagem inaugural do navio que nem Deus podia afundar. Talvez não tenha sido Deus quem afundou o navio, mas quem sabe foi o Papa quem deu a ordem. E assim, no dia 15 de abril de 1912, o Titanic sucumbiu, matando milagrosamente 3 dos homens mais ricos do mundo e abrindo o caminho para a criação da reserva tão desejada pelo Vaticano. Em dezembro de 1913, apenas um ano e pouco depois do trágico acidente com o Titanic, o Federal Reserve Bank foi aberto. O Vaticano e os jesuítas atingiram seu objetivo, tudo porque o navio no meio do oceano afundou com seus grandes inimigos em uma grande coincidência ou conspiração. A Cunard, grande rival da White Star, que construiu o navio Lusitânia enviado propositalmente a mares de guerra declarada e supostamente afundada pelos alemães, fato que contribuiu de forma decisiva para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Outra atrapalhada teria causado a morte de tantos passageiros. É inadmissível que um navio de tanto garbo, elegância e segurança, mais pessoas se salvariam se o Titanic tivesse botes e coletes salva-vidas para todos os tripulantes. Historiadores relatam ao longo dos anos que o Titanic não tinha coletes e botes suficientes, parecendo premeditado um grande acidente onde ninguém se salvaria. A notícia que surgiu nesse grande site de notícia inglês é no mínimo curioso que tal fato esteja aparecendo na grande mídia de lá. Maçons alteraram a investigação do Titanic para proteger a elite. Afirma arquivo secreto que apresenta a lista de 2 milhões de membros, inclusive Winston Churchill, e revela que grupo secreto de elites governou a sociedade inglesa por 200 anos.
Os maçons dominaram a investigação do afundamento do Titanic e podem ter permitido que personalidades ligadas às elites escapassem da culpa, conforme a afirmação no site inglês. A investigação da tragédia de 1912, que custou 1.500 vidas, livrou a maioria dos envolvidos, inclusive os donos das empresas Linhas Estrela Branca do navio e seu capitão. Agora, a publicação de um arquivo maçônico secreto contendo 2 milhões de nomes de membros de 1733 a 1923 revela a dimensão do envolvimento maçônico nos graus mais elevados da sociedade britânica. O arquivo contém os nomes de 3 reis, estadistas, juízes, oficiais militares de alta patente e bispos jesuítas. Especialistas creem que esse arquivo poderá levar a um reexame de quase 200 anos da história britânica, revelando a dimensão da influência maçônica em todos os níveis da sociedade britânica quando a Inglaterra era um dos países mais poderosos do mundo. Quando pensamos que a história contada é a verdadeira, documentos e segredos são revelados ao redor do mundo sobre o maior navio transatlântico que já cruzou os grandes mares. Mais uma vez, estamos estarrecidos com esses fatos. A história que nos contam não são as verdadeiras histórias. Nick Compton, que é um especialista em assuntos do Titanic, disse: a investigação do Titanic na Inglaterra foi taxada de farsa porque inocentou a maioria dos envolvidos. Só 3 passageiros foram entrevistados e todos eram da primeira classe. O site inglês está na descrição do vídeo, a tradução está logo abaixo. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse e surpreendam-se com a verdade. Porque a verdade que contam por aí nem sempre é a verdadeira história. Desconfiem de tudo, porque eles estão há muitos anos no poder mundial e querem que acreditemos em suas verdades e não na verdade que realmente é.